Queridos irmãos e irmãs, iniciaremos agora, para a honra e glória de Deus, os estudos bíblicos. Serão questões simples e respondidas com base na palavra de Deus. Os irmãos vão perceber o quanto é gratificante e a importância de nos edificarmos diariamente. Serão poucas as questões, justamente para não ficar cansativo, mas eu peço que os irmãos tenham a oportunidade de participar e com a devida disposição, que cada um tenha em casa a sua Bíblia Sagrada. Se porventura não tiver a sua Bíblia, eu deixei à disposição na página hoje do Facebook justamente a possibilidade de você baixar a Bíblias reavivados por sua palavra. E vocês poderão acompanhar também via celular, é uma Bíblia interativa, é uma ferramenta muito boa. Primeiramente, meus irmãos, eu gostaria de fazer e terminar aquela introdução daquela leitura justamente sobre o valor do estudo da Bíblia. Nas questões nós vamos fazer abordagem, vamos falar um pouquinho sobre a história de Jó, vamos falar um pouquinho sobre a cerimônia do lava-pés. Quem ainda não teve a oportunidade de participar dessa cerimônia entenderá justamente a importância desta e o que Jesus falou a respeito desta. Antes mesmo de iniciarmos, meus irmãos, vamos fazer uma breve oração. Amado e grandioso Deus, aqui estamos, Senhor, em Tua presença para agradecer pela vida, pela saúde, por mais o dia que nos concede, que nos concedeu, Senhor, sobre a Sua santa proteção. Sabemos da Sua misericórdia, do Seu amor, da Sua longanimidade para cada um de nós, Senhor, para que nenhum de nós venhamos a nos perder. Pedimos perdão por todos os nossos pecados, Senhor, e neste momento, esvazia-nos de nós mesmos e preencha-nos com Teu Santo Espírito, Senhor. Seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Neste momento, faremos o estudo da Sua Santa Palavra, Senhor. Esteja comigo, esvazia-me do eu e preencha-me com Teu Santo Espírito, para que tudo que eu possa falar, Senhor, seja para edificação da Tua obra e que aqueles que estejam em casa, Senhor, possam ser tocados em seus corações. E que possa haver, Senhor, mudança de vida, mudança de hábitos, que possamos agregar muito e aprender muito com a Tua palavra, Senhor. Exatamente como Teu Filho amado Jesus pediu a cada um de nós: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E é ela mesmo que testifica de mim. Para Tua honra e glória, Senhor, iniciaremos esse estudo agora. Em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer essa breve leitura, meus irmãos, que eu acho muito importante. O título diz: O valor do estudo da Bíblia. A Bíblia Sagrada é o grande compêndio de Deus para o homem. É a divina lâmpada para nossos pés e a luz para nosso caminho neste mundo de pecado. É sempre oportuno salientar o valor de estudá-la. Considerada apenas sobre o prisma literário, a Bíblia Sagrada muito se distingue. Seu estilo é elegante e polido, as imagens belas e impressivas, as histórias interessantes, as narrativas bem escritas, a sabedoria profunda, a lógica perfeita, a linguagem dignificante, os temas elevados, tudo a faz digna de ser universalmente lida e cuidadosamente estudada. Olha o termo, universalmente, meus irmãos. Lida e cuidadosamente estudada. Com agente educador, a Bíblia não tem igual. Nada há que amplie tanto a visão, fortaleça a mente, eleve os pensamentos e enobreça as afeições como o estudo das sublimes e estupendas verdades da revelação. O conhecimento de seus princípios é preparação essencial para toda vocação. À medida que é estudada e seus ensinos recebidos,
Isso tudo fortalece o caráter, as ambições nobres, a acuidade de percepção e o são juízo. De todos os livros, nenhum contém, como a Bíblia, lições tão instrutivas, preceitos tão puros e tão grandiosas promessas. Não há nada que convença tão bem a mente sobre a divina inspiração da Bíblia como a sua leitura, especialmente das porções conhecidas como profecias. Depois da ressurreição de Cristo, quando tudo mais parecia ser falho para convencer os discípulos de que ele havia ressuscitado dos mortos, apelou para o livro inspirado e explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Está lá em Lucas 24, 25 a 27. Em outra ocasião disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Está lá em Lucas 16, 31. Como guia, a Bíblia não tem rival. Dá paz tranquila ao que crê e firme esperança no futuro. Resolve os grandes problemas da vida e do destino. E inspira uma vida de pureza, paciência e piedade. Enche o coração de amor a Deus e do desejo de fazer bem aos outros, preparando-nos para ser úteis aqui e para o lar celestial. Ensina o valor do ser humano ao revelar o preço para redimi-lo. A Bíblia nos ajuda a descobrir o único antídoto para o pecado e apresenta o mais perfeito código moral de todos os tempos. Ela nos revela o futuro e nos mostra a importância de nos prepararmos para enfrentá-lo. A Bíblia nos torna valorosos em defesa do direito e nos fortalece na adversidade e na aflição. Ilumina o escuro vale da morte, aponta-nos à vida eterna. Ela nos conduz a Deus e a Cristo, cujo conhecimento significa vida sem fim. Em suma, é o livro pelo qual devemos viver e pelo qual devemos morrer. Como o rei de Israel foi instruído a fazer para si uma cópia da lei e lê-la todos os dias da sua vida, para que aprendesse a temer ao Senhor, seu Deus. Guarda-se a sua palavra e prolonga-se assim os seus dias. Está lá em Deuteronômio 17, 18 a 20. Assim deve a humanidade hoje estudar a Bíblia e dela aprender não apenas o temor, que é o princípio da sabedoria, mas o conhecimento que opera para a salvação. Este é o meu desejo para cada um de vocês, meus irmãos. Esse é o desejo para mim, para minha família também, e que possamos, meus irmãos, alcançar a família de vocês também. Seja tudo para a honra e glória de Deus, meus irmãos. Quem sabe que está indo para o céu, quem sabe que a evidência da vida eterna, meus irmãos, não quer ir para o céu sozinho, quer levar o máximo de pessoas possível. E temos que ter o conhecimento do conflito cósmico que enfrentamos, meus irmãos, entre o bem e o mal. E nós vamos ver no decorrer dos estudos. Então, a primeira unidade aqui diz a Bíblia, como estudá-la e compreendê-la. Vamos às primeiras questões. Questão 1. Como são geralmente conhecidos os sagrados escritos da Bíblia? A resposta, meus irmãos, está lá em Mateus 21, 42. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular? Cristo está falando dele e da rejeição pela qual ele obteve. Quem estava ouvindo aqui? Existia justamente muitos ouvintes, inclusive príncipes, sacerdotes, fariseus. O versículo 45, Mateus 21, 45, fala justamente que sacerdotes e fariseus estavam ali presentes e sabiam que este posicionamento de Cristo era para eles. Eles tinham consciência. Embora eles achavam que estavam servindo a Deus, meus irmãos. Percebe a situação? Eles achavam que estavam servindo a Deus e destratando o Filho de Deus.
Aqui já vem uma reflexão para cada um de nós, meus irmãos. Nós estamos servindo a Deus com a devida convicção ou nós achamos que estamos fazendo certo porque nós ainda seguimos o achismo e não o que manda a palavra de Deus? Aqui já segue uma reflexão para cada um de nós. Ressalto, os príncipes, sacerdotes e fariseus achavam que adoravam a Deus. Contudo, era uma resistência extraordinária ao Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Questão 2. Que outro título é dado a esta revelação de Deus ao homem? Essa resposta está em Lucas 8:21. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Está aí, meus irmãos, mais uma advertência de Cristo a cada um de nós. Estamos ouvindo a palavra, praticamos esta, meus irmãos? Por nós mesmos não fazemos, meus irmãos, vou ser sincero, é comunhão diária, meus irmãos. Cristo diz, eu sou a videira, vós os ramos, sem mim nada podeis fazer. E é dessa maneira, meus irmãos. Esta ocasião foi bem interessante porque ele estava pregando entre a multidão. O versículo 20 justamente fala sobre essa situação. Quando os servos, os seus discípulos, observaram que a sua mãe e seus irmãos se aproximavam e queriam falar com ele, comunicaram que queriam falar com ele, né? A mãe e os irmãos de Jesus. E Jesus diz, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra e as praticam. Aqueles que estavam ali naquele momento, meus irmãos. Hoje, cada um de nós. Cristo realmente nos adverte, meus irmãos, não a ter apenas conhecimento da palavra de Deus, mas a praticá-la. Está lá em Lucas 8:20 e 21. Questão 3. Como foram dadas as Escrituras? A resposta está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Como foram dadas as Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Quando a gente fala de Deus, meus irmãos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é a Trindade. E o versículo 17 diz, 2 Timóteo também, 3, versículo 17. Homens de Deus, para que homens de Deus sejam perfeitos, e perfeitamente habilitados para a boa obra. A nossa própria natureza carnal, meus irmãos, seria impossível isso aqui. Cristo realmente transforma a nossa vida, meus irmãos, transforma. Se cada um de nós nos permitirmos de braços abertos, de coração aberto, receber Cristo, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus transforma a nossa vida. Deus transforma a nossa vida, tudo para a honra e glória dele mesmo, meus irmãos. Eu digo, é uma satisfação e é uma alegria imensurável. Eu digo, hoje eu vivo uma paz de coração jamais vivenciada, meus irmãos. Tudo reflexo do ocorrido em 14 de junho de 2018, para a honra e glória de Deus. Eu sou tocado e Deus, o Espírito Santo de Deus, se comunica de forma lindíssima. E eu sento pela manhã na cama, começa a me vir as ideias, quando eu faço a minha oração, eu vou à palavra de Deus, aquelas mesmas ideias que estavam sendo iluminadas, meus irmãos, vai lá e se confirma na palavra. É assim que Deus fala com cada um de nós. E a minha satisfação, meus irmãos, a satisfação de Deus, é que Ele tem a oportunidade de falar com cada um de vocês também. Seja tudo para a honra e glória de Deus, meus irmãos. Sigamos. Questão quarta. Por quem foram dirigidos os homens que assim falaram por Deus? Está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. A resposta é, nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto,
Homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É lindo o trabalhar de Deus, meus irmãos, e é assim mesmo. Esse Espírito Santo é o Consolador que Cristo falou no momento que ressuscitou, após 40 dias com os discípulos: eu preciso ir até o Pai, porque quando eu chegar ao Pai, Ele vai validar o sacrifício feito aqui por cada um de vocês. E eu poderei mandar o Consolador. Quem é o Consolador, meus irmãos? Senão o Espírito Santo, este que fala conosco todos os dias, se nós assim permitirmos, meus irmãos. É Deus. É Deus falando com cada um de nós. Questão 5. Que caso específico é mencionado por Pedro? Vamos lá. Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Isso está em Atos 1,16, meus irmãos. Salmo 41:9 fala justamente sobre a traição de Judas. E Lucas 13:18, a mesma passagem, também trata dessa situação. Vamos dar uma olhada rapidinho, meus irmãos, em Lucas 13:18. É justamente o que trata lá em Salmo 41:9, porque todas as escrituras apontavam para o Messias, todas as escrituras apontavam para Cristo, desde Gênesis, meus irmãos. Desde Gênesis, meus irmãos. Exatamente assim. Em Salmo 41:9 fala justamente esta passagem que está em Lucas 13:8. Cristo dizendo aqui, olha, eu não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Exatamente desta maneira, e aqui ele está falando de quem? Judas Iscariotes. Exatamente, meus irmãos. E esta passagem aqui também trata justamente o capítulo 13. O capítulo 13 fala da cerimônia do lava-pés, meus irmãos. Eu acredito que muitos dos irmãos que estão ouvindo já participaram da cerimônia do lava-pés. Mas tem outros que ainda não conhecem esta cerimônia e tão importante. E como Cristo nos pediu ela e nos explicou de forma didática a importância dessa, meus irmãos. E eu digo, quem participa... Eu, por exemplo, recentemente participei, é indescritível, meus irmãos, não dá para dizer o sentimento daquele momento. Antes mesmo da Santa Ceia é feita o lava-pés. E naquele momento você, se tem algum desentendimento com algum parente, você vai lavar o pé daquele parente e vai pedir perdão para ele. Se você tiver alguma desavença com teu esposo ou com sua esposa, você vai lavar o pé desta, vai pedir perdão e você entender naquele momento. Se tiver alguma desavença com algum irmãozinho, irmãzinha da igreja, qualquer situação a ser reparada, você vai conversar com aquele irmãozinho ou aquela irmãzinha, vai lavar o pé naquele momento, meus irmãos, e você percebe justamente como Cristo nos ensinou e nos ensinou de forma linda. Vamos verificar essa passagem? É tão delicado o sentimento, meus irmãos, que Pedro, no primeiro momento, ele resistiu. Vamos verificar? Em Lucas 13, versículo 4. Cristo aqui, olha. Versículo 4, João 13, versículo 4, João 13, versículo 4. Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tem parte comigo. Olha a gravidade da situação, meus irmãos, e a importância da cerimônia do lava-pés. Jesus disse a Pedro: Nunca
Pedro disse: nunca me lavarás os pés. E respondeu Jesus: se eu não lavar os teus pés, você não tem partes comigo. Aí sim houve a reflexão de Pedro, e Pedro respondeu: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Aí respondeu Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Percebe como Jesus nos ensinou, meus irmãos, a importância da cerimônia do lava-pés e o quanto é importante nós examinarmos a palavra de Deus e não seguirmos o que os homens nos pedem, e sim o que a palavra de Deus nos manda, meus irmãos. Quando vocês tiverem a oportunidade, aqueles que ainda não participaram, a oportunidade de participar da cerimônia dos lava-pés, vocês vão entender exatamente o que eu estou falando, meus irmãos. Não se tem palavras para descrever aquela sensação daquele momento. Vocês vão passar por isso e lá na frente vocês poderão falar comigo a respeito. Reforço, o meu e-mail é hoje 2300 @gmail.com. Qualquer dúvida, meus irmãos, estou à disposição. E a página hoje no Facebook. Questão 6, meus irmãos. Como Davi expressa a mesma verdade? Está lá em 2 Samuel 23:2. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio e a sua palavra está na minha língua. Olha que lindo, meus irmãos. Ele está falando do Espírito Santo. Ele diz: o Espírito do Senhor fala por meu intermédio. Para a honra e glória de Deus, meus irmãos, nós devemos estar em comunhão com Deus a ponto de: Senhor, unge meus lábios, minhas cordas vocais, a minha mente, dá-me sabedoria, para que tudo que eu tiver que falar seja para a edificação da tua obra. Assim deve ser a nossa oração, meus irmãos. Olha como Davi fala de forma linda. Como Davi expressa a mesma verdade, 2 Samuel 23:2. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio e a sua palavra está na minha língua. Louvado seja Deus, meus irmãos. Lindíssimo, lindíssimo. Uma pessoa, para responder dessa maneira, tem a comunhão efetiva com os céus, meus irmãos. É isso que eu almejo para cada um de nós, para cada um de vocês. Seja tudo para a honra e glória de Deus, meus irmãos. Questão 7. Quem falou, portanto, por intermédio desses homens? Está lá em Hebreus 1:1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Hebreus 1:1. E esses profetas, inspirados por Deus, o Espírito Santo de Deus falando por intermédio deles, é desta maneira, meus irmãos, é Deus falando conosco. Questão 8. Com que propósito foram escritas as Escrituras Sagradas? Está lá em Romanos 15:4 a resposta. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança, meus irmãos. Qual é essa esperança? A esperança da volta de Cristo, a esperança da vida eterna, a esperança que Deus colocou em nossos corações. Nós vimos nos sermonetes passados. Deus colocou a eternidade em nossos corações, meus irmãos. Todos nós fomos feitos para viver eternamente. Isso é lindo, meus irmãos. Eu volto a dizer, tive evidência disso. Além de toda a palavra de Deus, eu vivi uma experiência lindíssima, meus irmãos. E afirmo para cada um dos irmãos, vamos nos preparar. Cristo está às portas. Não tenho dúvida disso, meus irmãos. Questão 9. Para que é útil toda a Escritura? Está lá em 2 Timóteo 3,16 a resposta. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça. Lindo também essa passagem. Nós vamos ver apenas a questão 10 e a questão 11 e a gente encerra, meus irmãos, por hoje. Questão 10. Qual foi o desígnio de Deus ao dar as Escrituras? Está lá em 2 Timóteo 3,17 a resposta. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
E essa questão 11, que eu acho lindíssimo também, e nós vamos falar um pouquinho justamente sobre a história de Jó, meus irmãos. Questão 11. Até que ponto Jó estimava as palavras de Deus? Está aqui a resposta em Jó 23:12. Do mandamento de seus lábios eu nunca me apartei, disse Jó. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Veja que lindíssimo, meus irmãos. E eu chamo os irmãos agora para a gente fazer brevemente uma leitura aqui do livro de Jó, o início do livro de Jó. Por quê? Os irmãos podem fazer uma leitura completa de Jó. É uma história lindíssima, meus irmãos. Olha como se inicia. E vamos ver se nós nos enquadramos nas qualidades pela qual Deus apontou em Jó. A virtude, a tentação e as perdas de Jó é o título. Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem, vamos ver se as nossas qualidades batem com a dele, sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa, de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam 3 irmãs e comiam e bebiam com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seu banquete, enviava Jó e o santificava. Jó se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura, se pecar os meus filhos ou blasfemarem contra Deus no seu coração, assim Jó fazia continuamente, preventivamente, meus irmãos. Ele justamente pedia perdão e fazia sacrifícios em relação aos pecados que poderiam seus filhos cometer. Olha que lindo a história de Jó. E vindo um dia em que esse é o versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Olha que situação, meus irmãos. Esta época, por isso que existe uma profundidade extraordinária na palavra de Deus. Quando Jesus disse: foi-me dado o poder, todo o poder nos céus e na terra. Após o seu sacrifício na cruz e a sua ressurreição, Cristo falou justamente essas palavras aos seus discípulos: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ali, meus irmãos, não existia mais a oportunidade de Satanás comparecer no céu como compareceu nessa reunião aqui. Porque Satanás ficou recluso a este planeta, o único planeta que caiu. Satanás ficou recluso a este. Contudo, nessa ocasião, Satanás compareceu nas mansões celestiais. E olha o que aconteceu. Versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Olha o deboche dele. Ele diz a Deus: também você dá tudo para ele? Olha que situação. E Deus deixa bem claro, sabendo o servo que tem, porque Deus conhece cada um de nós nos mínimos detalhes. Deus sabe quantos fios de cabelo tem em nosso couro cabeludo, meus irmãos. Exatamente assim apontado pelo salmista. Exatamente desta maneira. Então Deus sabe tudo sobre cada um de nós. E Deus falou para Satanás: não é porque eu dou tudo para ele que ele me teme, não. É da natureza dele mesmo. Vai lá, você mesmo pode comprovar isso. Pode ir lá, tira tudo que ele tem. Olha que coisa, meus irmãos, e Satanás se retirou.
Contudo, Deus falou para ele: você pode retirar tudo que ele tem, contudo, não tire a sua vida. E Satanás, para tentar, olha a ordem da vida de Jó. Justamente Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus. Então, a espiritualidade de Jó era em excelência. Então, vinha Deus em primeiro, a família em segundo e os bens materiais em terceiro. Como Satanás começou a tentar afetar a espiritualidade de Jó? Primeiro, tirou todos os seus bens materiais, era um homem rico. Tirou todos os seus animais, matou todos os seus servos, foi dessa maneira. Depois o que Satanás fez? Matou todos os seus filhos. Depois o que Satanás fez? Apesar de não ter matado Jó, o que ele fez? Doenças para Jó. Leiam, meus irmãos, esse livro de Jó, lindíssimo, lindíssimo. Jó tem uma passagem que é muito delicada em relação às feridas que ele tinha. Ele chegava a pegar casco, assim, casco estilo casco de telha, e raspava a pele, para os irmãos terem ideia da gravidade que Jó viveu. Contudo, até a esposa de Jó chegou para ele e falou: amaldiçoa o teu Deus e morra. Percebe, meus irmãos, o extremo que chegou? E Jó de maneira nenhuma blasfemou contra Deus. De maneira nenhuma, meus irmãos. E quando Satanás percebeu que estava perdido para ele, Deus deu tudo em dobro para Jó. É assim que Deus faz em nossas vidas, meus irmãos. Vamos procurar colocar em prática o que está em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Seja tudo para a honra e glória de Deus, meus irmãos. Foi uma satisfação ter conversado com os irmãos nestas primeiras 11 questões do nosso estudo. Eu espero que haja uma meditação, um entendimento e que, mais que tudo isso, que o Espírito Santo de Deus possa tocar o coração de cada um de vocês. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Vamos fazer uma breve oração para o encerramento. Vamos encerrar com o Pai Nosso, meus irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E vamos encerrar com o Pai Nosso. Inicie todos os dias pela manhã com o Pai Nosso também, meus irmãos. Após as refeições, agradeça a Deus. Ao dormir, não sabe orar com as próprias palavras? Faz o Pai Nosso também, meus irmãos. Vamos nos edificar diariamente para que o Espírito Santo de Deus possa habitar em cada um de nós, porque nós somos templo do Espírito Santo. E comece a transformar a nós e todos os nossos familiares. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Exatamente dessa maneira. Oremos, meus irmãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal.